aqui hoje porque Deus fez uma obra completa. A grande questão não era só morrer, muita gente morreu, porque um mártir, ele morre e permanece morto, mas a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, e apareceu corporalmente a centenas e centenas de pessoas, e diz a palavra que durante 40 dias, Jesus esteve com os discípulos, ensinando as pessoas, relembrando a mensagem do reino. E no livro de Atos, no capítulo 1, nos versos de 3 a 9, Atos 1, de 3 a 9, Atos 1, de 3 a 9, vocês não ficam muito folgados aí não, tá? Se vocês perceberem que precisa cantar, vocês abrem a voz aí. A estes também, depois de ter padecido, que falando de Jesus, se apresentou, que jeito? Não, vocês estão vivos ou não? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A mensagem de Jesus, nos 40 dias que ele esteve com os discípulos, foi para reforçar tudo que ele já havia falado e mostrar: a obra está continuando. Nesse ponto os discípulos perguntam: Senhor, vai ser esse o tempo que o reino vai ser restaurado em Israel? Aí Jesus dá uma resposta: não compete a nós conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para si mesmo, pela sua exclusividade. Mas ele diz: mas descerá poder sobre vós, do alto vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra. Perceba que o sacrifício de Jesus não foi apenas para salvar uma pessoa, mas o sacrifício de Jesus foi para salvar a humanidade, todas as pessoas. E nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, e a nossa sede pela presença de Deus precisa ser tão intensa quanto a deles nesses dias. Nós precisamos querer ser cheios do Espírito para sermos testemunhas daquilo que vimos e ouvimos. Esse é o papel da igreja, é o papel da evangelização, é o papel de mudar a vida das pessoas. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. A obra de Jesus, quando Jesus ressuscita, ele gasta 40 dias mudando a cabeça daqueles homens, os transformando, e ele disse: vocês fiquem aqui, não se ausentem deste lugar, porque não muito depois desses dias, é o que diz aqui a palavra. Volta um pouquinho, antes, mais um, ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que nós acabamos de cantar aqui, o texto de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmão, se você quiser, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Dá um cutucão na pessoa do teu lado aí: tem carne nele, sim ou não? Tem carne nele, sim ou não? Diga para ele e fala assim: Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre a sua vida, em nome de Jesus.
isso é tão importante? Jesus declara isso aqui no livro de Atos. Jesus fica 40 dias com os discípulos, 40 dias ensinando, 40 dias trazendo um novo direcionamento, pregando o reino de Deus. E diz a palavra que ele fala: espera aqui, fica 40 dias. E a palavra de Deus diz no capítulo seguinte: ao cumprir-se o dia, põe o capítulo 2, põe para mim o capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes na verdade eram 7 semanas após a Páscoa, 50 dias. Jesus ficou com eles 40 dias. Quando Jesus deixa esses homens, quando você lê os evangelhos, você vai ver que eles vão buscar o Senhor, vão orar, vão buscar a Deus. E esse período de 10 dias, que se completa 50 dias, chega o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma grande multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Presta atenção, esse povo foi batizado, foi cheio do poder do Espírito. Não foi para falar língua estranha só, não, aquela língua que é você e Deus. Diz que eles foram batizados com línguas. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui, vamos imaginar que tem aqui um americano, um indiano, um japonês. Essas pessoas ouviam a palavra na sua própria língua. Foi como se tivesse as pessoas, os homens que receberam o poder de Deus, eles começaram a falar línguas diferentes. Não só língua estranha, mas língua diferente. Está me entendendo, sim ou não? É isso que eles receberam. Por quê? Aquele movimento era para que as pessoas ouvissem na sua própria língua. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Ele falou assim: para lá, imagine você, vou dar um exemplo aqui, uma paráfrase. Olha, eu sou japonês, eu estou ouvindo o cara falar japonês lá. Chegou um americano, eu estou ouvindo o cara falar inglês. Como assim? Eles não são galileus, eles não são judeus, eles não são esse povo. Como é que eu estou ouvindo eles falarem na minha própria língua? Olha o que o Espírito Santo fez. Trouxe compreensão da mensagem por meio da língua. Olha que coisa. O objetivo aqui não era apenas uma manifestação sobrenatural, é para que aquelas pessoas ouvissem o reino de Deus em sua própria língua, ouvissem a palavra de Deus em sua própria língua. Ei, irmão, eu quero dizer, vem mais uma vez e faz tudo novo. Amém ou não? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Diga para teu irmão: vamos clamar ao Senhor, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vamos declarar isso em nome de Jesus. E vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Segura. Aviva, amém ou não? Fala para teu irmão: Deus quer te avivar. Diga, Ele quer te encher com o Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. E isso é tão maravilhoso. Aquilo que Deus faz é tão precioso. Quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra, livro de Atos capítulo 4, verso 13, põe para mim aqui.
Livro de Atos, capítulo 4, verso 13. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 1. Põe o verso 1 aqui, para a gente já ver contexto. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aqui eles estavam pregando, já eram cheios do Espírito Santo, estavam pregando. Aqui esse contexto é quando Pedro e João estão entrando no templo, na oração da tarde. Tinha um coxo na entrada, ele está ali pedindo esmola há muito tempo, todo mundo praticamente conhecia ele. E aí Pedro diz aquela famosa frase: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele dá a mão para aquele, ele pula de um salto, e aquele coxo que não andava passa a andar, e entra com eles no templo. Aí o povo ficou assustado, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí os mesmos que crucificaram Jesus na semana passada, na sexta-feira, Anás, Caifás e os demais sacerdotes crucificaram ao Senhor, chamaram a Jesus, prenderam o nosso Senhor, o condenaram, o mataram. Esses mesmos caras chamam agora Pedro e João. Olha o que diz, continua dizendo o texto, próximo versículo: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles passaram a noite na cadeia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Olha lá, os malandros, pilantras que crucificaram Jesus estão aqui, ó. Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, ou seja, os questionaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio de quem? Pedro, cheio de quem? Lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual foi curado, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada, pode aplaudir ao Senhor. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ei, irmão, aqui não era na força do argumento, não era na força do conhecimento, mas era na força do Espírito Santo. Ei, presta atenção, tira esse versículo aqui, volta para o anterior. Presta atenção, nós estamos falando de um Pedro que na sexta-feira passada, ou melhor, na sexta-feira retrasada, estava negando Jesus. Vocês lembram disso, sim ou não? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus. Esse Pedro que está agora diante de Anás, Caifás foram os caras que há pouco menos, há 2 meses atrás, mais ou menos, há 2 meses atrás, crucificaram Jesus. Nós estamos falando aqui de um período, irmão, de 60 dias. Pedro tinha, verdade, não é 2 semanas atrás não, Pedro tinha negado Jesus há quase 2 meses atrás. Foi na época da Páscoa, aqui já passou 60 dias, aproximadamente, 50, 60 dias. Quase 2 meses. O mesmo Pedro que negou Jesus, de medo de ser condenado junto com ele, está aqui 2 meses depois, diante dos mesmos acusadores que acusaram Jesus, Anás, Caifás. E esse homem demonstra medo? Esse homem demonstra medo? Esse homem demonstra uma ousadia, mas não é uma ousadia gratuita, é uma ousadia gerada pelo Espírito Santo de Deus.
disponível não somente àqueles 11 apóstolos, mas disponível a todos que nele creem, a todos que creem em Jesus Cristo. Se você crê, meu irmão, Ele vai vir outra vez e vai fazer tudo novo. Ele vai vir de novo, vai agitar as águas, você vai ser cheio do Espírito e terá intrepidez para levar o Evangelho. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. 2 meses atrás, ele estava negando. Agora ele está diante dos mesmos acusadores. Aquele cara que tinha medo há 2 meses atrás, agora o medo deu lugar à ousadia de alguém cheio do Espírito Santo. Porque Pedro não estava falando dele mesmo e nem fazendo. Diz a palavra, Pedro cheio do Espírito Santo. Volta para mim aqui. Volta aí. Vamos achar aqui. Volta. Então Pedro, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus não quer que você frequente a igreja, venha a um culto como se fosse um lugar qualquer. Deus não quer que você venha para cá e seja só mais uma pessoa. Não, Ele quer fazer de você um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Pastor, eu tenho medo de falar. Pastor, eu tenho vergonha. Ei, se você estiver cheio do Espírito Santo, o medo vai embora, a vergonha vai embora. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Assim como fez com Pedro e João. O versículo 13 desse mesmo texto, olha que poderoso que é isso aqui, irmão. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, presta atenção. O sacerdote, o sumo sacerdote e a sua linhagem, todos que estavam ali, eles eram homens dotados de grande informação a respeito da palavra. Eles eram estudados, eles tinham conteúdo, eles tinham cultura. Aí eles olham para Pedro e João, e olha o que eles dizem, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos. O que esses dois ignorantes estão falando? Eles olham para estes 2 homens e dizem, eu conheço eles. Pedro, esse cara era pescador. Eles não tinham cultura, eles eram incultos, eles eram iletrados. Só faltou chamar de analfabeto e burro. Só faltou isso. E talvez era até isso que eles estavam querendo dizer. Mas tem algo que muda a situação, porque ele diz, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é poderoso demais. Todo mundo que está com Jesus, irmão, tem a sua vida transformada, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, isso aqui, guarda isso com você, coloca isso no teu coração. Todo mundo que tem um encontro com Jesus tem a sua vida mudada. Olha o que diz o texto, eles eram ignorantes, eles eram incultos, eles eram pessoas desprezíveis, mas quando eles estiveram com Jesus, Jesus mudou a sua essência, Jesus mudou a sua vida, eles foram transformados em novas pessoas. Os sacerdotes reconheceram, eles estiveram com Jesus, por isso eles são diferentes hoje. Perceba, irmão, Jesus está acessível a cada um de nós, para transformar a nossa vida, fazer de nós novas pessoas, cheias do Espírito Santo, para transformarmos os contextos onde nós estamos inseridos, em nome de Jesus. Nós vamos declarar, fere meu coração. Pede para Deus ferir teu coração com uma ferida de amor por Ele. Porque se você não amar ao Senhor de todo o teu coração, você só vai viver religião. Só vai viver religião. Então diga isso ao Senhor em nome de Jesus. Fere meu coração, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti, Senhor. Oh, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a
suplicar até que o Senhor venha. Oh Jesus, ensina-me. Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha. até que o Senhor Declare venha. isso, Senhor. Ensina-me a clamar e a suplicar, Jesus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até quando nós vamos clamar? Até quando nós vamos clamar? Ele já veio? Sim ou não? Você sabe por que ele não veio? Porque ainda tem um trabalho para ser feito. Que trabalho é esse, pastor? É o trabalho de levar a Jesus, levar o reino de Deus para cada pessoa que nós conhecemos. Olha o que diz o texto, volta lá, capítulo 4, verso 13. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Presta atenção, irmão, quando nós estamos com Jesus, perceba que é muito diferente estar na igreja e estar com Jesus. Eu conheço gente que está na igreja e não está com Jesus. Eu conheço. Pastor, uma pessoa está vindo na igreja, às vezes ela está vindo na igreja como vai a qualquer outro lugar. Você estar aqui, você não pode aceitar vir aqui e ser a mesma pessoa. Ei, preste atenção, você não pode aceitar vir a esse lugar e continuar a mesma pessoa. Você está conseguindo entender isso, sim ou não? Diga para a pessoa que está aí perto de você, fala, você não pode aceitar vir a este lugar, ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Isso é incompatível. Aqui os sacerdotes estão dizendo, tem alguma coisa diferente nesse meio tempo. Eles não são mais quem eles eram. A pessoa nova que eles são agora tem uma chave no meio que muda tudo. Eles estiveram com Jesus. Foi isso que mudou Pedro de um cara medroso para um cara ousado e intrépido. Ele esteve com Jesus. Pastor, mas ele estava com Jesus antes. Ei, ele foi um dos discípulos, ele foi um dos apóstolos, caminhou com Jesus por 3 anos, mas muitas vezes não entendeu. E quando Jesus estava morrendo, talvez ele ainda não estava entendendo que nega Jesus. Hoje, cerca de 60 dias após a morte de Jesus, Pedro está aqui, diante das mesmas pessoas que crucificaram o nosso Senhor, sem nenhum medo. Movidos por uma grande ousadia, gerada não na carne, mas gerada pelo Espírito Santo, transformados em novas pessoas. É isso que nós precisamos. Precisamos vir à igreja, precisamos vir ao culto, mas não podemos permanecer as mesmas pessoas. Eu preciso sair daqui cheio do Espírito Santo e dizer, eu tive um encontro com Jesus e Ele tem mudado a minha forma de pensar, Ele tem mudado a minha forma de falar, Ele tem mudado a minha forma de me colocar. É isso que Jesus faz. Ele muda a nossa forma. Foi o que aconteceu com esses apóstolos. Os religiosos da época olham para eles e dizem, tem alguma coisa diferente. Para eles estarem desses jeitos, só podem estar assim porque estiveram com Jesus. A vida de Jesus afetou a vida daqueles homens. E olha o que continua acontecendo. Vamos para o versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado,
nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, ou seja, eles tiraram Pedro, João, afastaram eles de lá, e começaram a conversar entre eles. Versículo 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Eles estavam com um problema na mão, não tinha como negar a cura. Todo mundo sabia, todo mundo sabendo. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falar neste nome a quem quer que seja. Que nome que é, irmão? Que nome que é? Às vezes nós somos ameaçados pela vida, pelas circunstâncias, a não falarmos de Jesus. Eles estavam sendo ameaçados para não falar de Jesus mais. E olha como é que eles se comportam. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. O que eles estavam dizendo aqui? Falou, olhar para aqueles sacerdotes e falou assim: julga vocês mesmos. Vocês acham que nós vamos obedecer quem? Vocês ou a Deus? Olha a ousadia. Eles foram ameaçados pelas mesmas autoridades que condenaram a Jesus. Pessoas que poderiam facilmente fazer algum complô, estavam tentando inclusive fazer, mas não estavam achando caminho. Falou, o povo está sabendo o negócio. Aí eles falaram, há 2 meses atrás a gente fez isso, já deu um problemão. Falou, vamos tentar abafar aqui. Aí eles, Pedro e João, falam para eles: vamos fazer o quê? Vocês acham que nós vamos obedecer a vocês? Vamos obedecer a Deus. Aí eles continuam dizendo: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ei, deixa eu te falar, irmão, isso aqui faz toda a diferença. O que eles estavam dizendo? Nós não vamos deixar de falar de Jesus. As coisas que nós temos visto e ouvido, nós vamos falar. Você lembra no capítulo 1 que nós lemos aqui, Jesus disse que eles seriam suas. O que eles seriam suas? O que uma testemunha faz? Por que uma testemunha? A testemunha, ela fala o quê? Do que ela vê e do que ela ouve. É ou não é? Isso é que uma testemunha faz. O único exclusivo papel de uma testemunha é falar daquilo que vê e daquilo que ouve. Pedro e João, pressionados, ameaçados pelo sistema religioso da época, eles tentando pressionar, falar, não fala mais de Jesus, não ensina mais, não fala desse nome. E eles dizem: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque nós somos testemunhas. Testemunha fala daquilo que vê e daquilo que ouve. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje: quantas testemunhas de Jesus nós temos aqui nesse lugar? Quantas testemunhas? Ei, o que você viu e ouviu que você tem que falar? Nós não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Falar daquilo que vê e daquilo que ouve. É isso que transforma a sociedade onde nós vivemos. É falarmos daquilo que vimos e ouvimos. Mas não é qualquer coisa, que tem muita gente sendo testemunha de qualquer porcaria. Nesse caso, meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai falar do que vê e do que ouve do Senhor Jesus Cristo. Cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ser. Foi uma orientação de Jesus: não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Pastor, eu até tenho vontade de falar para as pessoas, mas eu tenho vergonha. Pastor, eu até tenho vontade de falar para as pessoas, mas eu não sei o que dizer.
Se você for cheio do Espírito Santo, você só vai abrir a boca e quem vai falar vai ser Ele. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai abrir a tua boca e não é você que fala, é Ele que fala através da sua vida. Mas isso, irmão, não acontece de graça. Isso acontece na vida daquele que clama e suplica. Ensina-me, Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Há um trabalho para ser feito até que Jesus volte. Oh, aleluia. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Presta atenção. Quando essas pessoas estiveram com Jesus, que essa é a marca. Lembra? Eles eram reconhecidos como pessoas incultas, iletrados. Eles estavam sendo chamados por aqueles religiosos de analfabetos praticamente. Eles não sabem nada. Mas como eles estiveram com Jesus, algo mudou na vida deles. Não era, ali naquele ponto, não era mais só aparência. Ali era uma nova identidade. Ei, quando você deixa de ser quem era e passa a ser uma nova pessoa, é uma mudança de identidade. E isso acontece, não é de agora. Eu não me lembro agora o texto, mas lembro muito bem da passagem. Quando Saul é enviado no meio de um grupo de pessoas, e diz que o Espírito Santo o encheu, o Espírito de Deus o encheu, e ele foi transformado em uma nova pessoa. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, nós somos transformados em uma nova pessoa. Repita comigo: quando o Espírito Santo enche a minha vida, eu sou transformado em uma nova pessoa. Acha esse texto para mim aí. Acha esse texto para mim aí. Eu quero que ponha aqui. E serás transformado em uma nova pessoa. Acho que é isso que fala. Procura aí. Põe aqui. Quando puser me avisa. Porque é isso que acontece. Mudança de identidade. O que está acontecendo? Esses homens estão sendo transformados a tal ponto. Eles não eram mais as mesmas pessoas. Aqueles homens davam testemunho negativo a respeito deles. Olha quem eles eram e olha quem eles são agora. E o divisor de águas estiveram com Jesus. Se você, meu irmão, vier à igreja, se você estiver vinculado a este corpo, estiver com Jesus, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai ser alguém diferente. Amém ou não? Diga para o teu irmão: você vai ser alguém diferente. Diga: você vai ser feito uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Isso aqui, ó. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Velho Testamento. A ação do Espírito no Velho Testamento, ela era pontual. Uma questão aqui, outra ali, outra lá. Aqui nesse tempo, nós já estamos falando e vivendo os dias do qual o profeta Joel profetizou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vocês vão profetizar. Estamos vivendo esses dias. Estes são os últimos dias. Esses últimos dias podem durar mais 20, mais 50, mais 100 anos, mais 200 anos, não sei. Mas nós estamos vivendo os últimos dias.
E uma obra ainda está sendo feita. Jesus ainda tem pessoas para salvar. Jesus ainda tem vidas para mudar. Aonde você está, no lugar onde você mora, no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha, está precisando de gente cheia do Espírito Santo naquele lugar, para mudar a vida daquelas pessoas, para que as pessoas, ao olharem para você, possam dizer: ele era um inculto, era um iletrado, agora ele fala com ousadia, com intrepidez, cheio do Espírito Santo, tem alguma coisa diferente. E o fator determinante é Jesus Cristo. Oh Deus, falta uma ferida no nosso coração. Se a gente não tiver essa ferida no coração, a palavra ferida, ela é uma palavra pesada, é uma palavra, não, você tem que ter uma ferida dentro de você. O que é ter uma ferida? É você ter alguma coisa que gera em você uma dor. E a obra de Deus precisa de pessoas que sentem uma dor pela obra de Deus, que não se conformam em viver os seus dias do mesmo jeito. Porque quem entendeu a dor da igreja, quem entendeu a dor do nosso Senhor, porque Jesus, o texto de Atos 1, e começa dizendo: depois de haver padecido, depois de ter sofrido. Você sabe por que Jesus sofreu? Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. Pedro, João e os demais apóstolos mudaram de postura, porque eles sentiram a dor do Senhor. Nós temos que levar essa palavra, nós temos que levar esse evangelho. Cura o coxo na porta do templo, e tantas outras pessoas eles foram curando e transformando ao longo do caminho, porque entenderam a dor do nosso Senhor, a dor pela igreja. Enquanto a gente não entende, não tem essa dor no coração, a gente vai vivendo a vida do mesmo jeito. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é do trabalho para casa, para o lazer, para casa de novo. Ei, não é essa vidinha, não menosprezando o que você vive e nem menosprezando o que eu vivo, mas não é essa vidinha que Deus tem para nós, não, meu irmão. O que Deus tem para nós é uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão fazer a diferença onde estiver. Você vai continuar trabalhando, mas você vai ser voz de Deus de onde você trabalha. Você vai continuar estudando, mas você vai ser voz de Deus de onde você estuda. Você vai continuar relacionando com a família, mas vai ser voz de Deus lá na sua família, em nome do Senhor Jesus. Então diga ao Senhor: ensina-me a clamar, Senhor. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Perceba que o Senhor coloque uma ferida no teu coração, que te faça gerar dor pelas vidas, dor pelas almas, pela obra de Deus. Com uma ferida de fome por ti, fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Foi por isso que Jesus morreu.
Semana passada nós celebramos a Páscoa. Que você tenha a disposição de nos próximos dias clamar: Senhor, me reveste com o poder do alto. Que a sua oração diariamente não seja só pelas suas necessidades, que são legítimas. Você pode orar a Deus pelas necessidades. A palavra de Deus diz que eu devo apresentar diante dele as minhas ansiedades, sem problema nenhum. Mas inclua nessa oração e diga: Senhor, me enche com o Espírito Santo. Peça, inclua na tua oração, nem que for na etapa final. Diga: Senhor, eu quero ser revestido com o poder do alto. Diga: eu quero, Senhor, ser feito uma nova pessoa. Quantos querem ser feito novas pessoas aqui nesse lugar? É isso. Volta o texto aqui para mim, de 1 Samuel. Põe ele de novo. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Tem outras versões que diz: se apoderará. O que é se apoderar? É tomar com poder. O Espírito Santo vai te tomar com poder. Amém ou não? Então você fala: pastor, estou desanimado. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o desânimo vai embora. Ei, você não ouviu o que eu disse? Se você estiver cheio do Espírito Santo, o desânimo vai embora. Pastor, eu estou abatido. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o abatimento vai embora. Pastor, eu estou fraco. Se você estiver cheio do Espírito Santo, até força física Ele dá a você. Ele fez assim com Sansão. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus tomava Sansão, irmão, ele vencia a batalha com milhares de homens. Força, ser cheio do Espírito. Mas o impressionante disso é se tornar uma outra pessoa. Foi o que aconteceu com Pedro e João e os demais. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas, aquela primeira igreja que estava reunida lá no capítulo 2 de Pentecostes, em torno de 120 pessoas. Amém, voltei. Você achou que eu tinha sido arrebatado, né? Ainda não, estamos aqui ainda. Fala para teu irmão, fala: deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Diga: como em Pentecostes. Vamos declarar: como em Pentecostes. Vamos, bota a música do Pentecoste agora. Fala para teu irmão: como em Pentecostes. Fala: você vai ser cheio da presença de Deus. Diga para teu irmão: como em Pentecostes, você vai ser cheio do Espírito Santo. Diga: você vai ser feito uma nova pessoa. Diga: algo novo vai acontecer em você. Diga: você não vai ser mais como era ontem. Diga: ao encontrar-se com Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Diga: você vai ser feito uma nova pessoa. Em nome de Jesus. E enche-me de novo, Espírito, Espírito. Declare isso: que desce como fogo. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Declare bem forte: Espírito, Espírito, Espírito. Coloque-se em pé no teu lugar e vamos declarar isso em nome de Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito. Como fogo,
eu navegarei. Eu navegarei. Declare bem forte. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Oh, Espírito! Espírito, Espírito, que desce, vem, Senhor, e enche-me de novo. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa, vem, e vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. Vem com teu fogo, e vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui, Espírito, e Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, e Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Fecha teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração e começa a orar e dizer: Senhor, me reveste, me enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Agora é você e Deus. Diga ao Senhor, peça: Senhor, me reveste com o teu Espírito Santo. Faz de mim, Jesus, uma nova pessoa. Reveste a minha vida com o Espírito Santo. Oh, o Senhor fez uma promessa que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas o teu Espírito Santo. Queremos ser, Senhor, mudados em uma nova pessoa. Queremos, Senhor, ser transformados por dentro. Oh, Deus,
Muda nosso jeito de falar, muda nosso jeito de pensar. Nós queremos testemunhar daquilo que vemos e ouvimos. Então reveste, Senhor, e enche a tua igreja, que os milagres fluam do nosso meio. Oh Deus, que o poder seja derramado, Pai. Oh Deus, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação de vida. Queremos falar, Senhor, daquilo que vemos e ouvimos. Queremos ser testemunhas oculares do agir do Senhor. Queremos falar daquilo que vemos e ouvimos. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua presença. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre cada pessoa. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, meu Deus. Tal qual foi aquele dia em Pentecostes, seja hoje também, Senhor, o nosso dia. Em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus. Espírito, oh Espírito Santo, desce nesse lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Vamos fechar os corredores. Dá a mão, vamos estar unidos aqui agora, como uma só alma, declarando ao Senhor: enche-nos, Senhor. Vem como em Pentecostes, Jesus. E enche-nos de novo, Senhor. Oh Espírito Santo, enche as nossas vidas, Senhor. Que desce como fogo, Espírito Santo. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Enche a tua igreja, Senhor. Mais uma vez. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aleluia. Declare isso, Espírito. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche a nossa vida, Senhor. Queremos ser revestidos do alto, meu Deus. Queremos ser revestidos do alto. Derrama do teu poder sobre nós agora, Espírito Santo. O Senhor está renovando vidas aqui nesse lugar. O Senhor está renovando a fé de pessoas aqui nesse lugar. O Senhor está renovando. O Senhor está curando aqui nesse lugar. Pessoas que estão enfermas aqui agora
estão sendo curadas pelo poder do Espírito Santo. Oh, Jesus, faz a obra, Espírito Santo. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Espírito Santo. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Espírito Santo. Pode soltar a mão do seu irmão e adorar o Senhor. Pode soltar a mão dele e continua orando, falando com Deus. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui agora. O Espírito Santo está renovando pessoas aqui agora. O Espírito Santo está curando pessoas aqui agora. Você enfermo, comece a declarar a cura. Peça para que o Espírito Santo te batize nessa noite. Oh Deus, derrama do teu agir, derrama do teu agir. Age em nós agora, Espírito Santo. Age em nós, Espírito Santo. Faz a tua obra nesse lugar, Espírito Santo. Faz a tua obra nesse lugar. Muda corações. Se você está cansado de ser quem você era, peça ao Espírito Santo agora, diga: me transforma em uma nova pessoa. Talvez você tenha tido dificuldades para manter firme na fé. Talvez você tenha tido dificuldades para manter aliança com Jesus. Dobra teu joelho onde você está e diz: Senhor, faz de mim uma nova pessoa hoje. Dobra teu joelho onde você está, irmão. Deus está agindo aqui nesse lugar. O Espírito Santo está se movendo entre nós. E Ele está procurando os corações sinceros. Se você está cansado de ser quem você era, é a sua chance de ser uma pessoa diferente. É a sua chance de ser feito hoje uma nova pessoa. É a sua chance. É a sua oportunidade. De repente você está aí, Deus me mostra pessoas aqui falando: não, mas eu não estou sentindo o que essas pessoas estão sentindo. Mas Ele está te ouvindo. Dobra teu joelho e diga: Senhor, mesmo sem entender nada, eu quero viver o novo do Senhor. Mesmo sem entender nada, eu quero viver esse novo tempo na minha vida. Eu quero ser feito uma pessoa nova. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar direito. Peça agora onde você está, diga: Espírito Santo, intercede por mim, porque eu não sei orar, eu não sei o que dizer, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Espírito Santo, agora, vai declarando, diga: Espírito Santo, ora por mim, intercede por mim, intercede por mim. Vai pedindo para que o Espírito Santo interceda por você agora, aí onde você está. Você precisa ser tocado hoje. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você tem que dizer: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui hoje com uma nova convicção. Em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor está se movendo nesse lugar. O Senhor está se movendo entre nós. Há um fluir da presença de Deus. Há um fluir da unção de Deus nesse lugar. Permita que o Espírito Santo te visite aqui agora. Em nome de Jesus. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo, cada vida agora, Senhor. Cada oração sincera. Vai visitando agora, Espírito Santo. Vai movendo, Senhor, o sobrenatural agora em cada vida, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos.
Faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Espírito Santo. Queremos aqui nessa noite ser vestidos do alto, ser cheios da tua presença, Jesus. Precisamos disso, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vai falando, meu Deus, vai ministrando a cada coração. Oh Deus, vai visitando, Senhor, esse povo. Vai visitando, Senhor, cada pessoa aqui hoje. Nós queremos, Senhor, que a eternidade, meu Deus, seja gravada em nosso coração. Nós queremos, Senhor, queremos pedir ao Senhor nessa noite, grave a eternidade em nosso coração, Jesus. Nós não queremos, Senhor, nos mover pelas coisas passageiras, mas nós queremos nos mover por aquilo que é eterno. Nós queremos mover por aquilo que é eterno, meu Deus. Coloque em pé no teu lugar. Vamos declarar isso em nome de Jesus. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava e grava a eternidade em mim, Jesus. Pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. E não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor. Fixo os olhos no autor e consumador da minha fé. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Quantos sentem a presença de Deus nesse lugar? Assim, nesse mesmo espírito, senta onde você está, nós estamos quase terminando. Mas eu quero compartilhar um texto com você. No livro de Atos, no capítulo 4, para fecharmos esse momento. Atos 4:31. Livro de Atos, capítulo 4, verso 31, diz assim. Não.
Falei o texto errado, desculpa. Atos 4:34. Volta o 33 para mim, por favor. O anterior. Volta mais um. É o próximo. Não, é o 32, isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que tinha necessidade. Fala que foi tão grande o mover de Deus naquele lugar, que as pessoas entendiam que aquilo que elas tinham não era só delas. Aquilo abençoava outras pessoas, abençoava a obra de Deus. E eu entendo de verdade, com todo o meu coração, quando um cristão entende a obra de Deus, entende o favor de Deus, entende aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ele consegue entender que aquilo que tem não é seu, que ele é só um mordomo dos bens que possui, e uma parte desses bens abençoam a obra de Deus, abençoam outras pessoas. Aprender a ter um coração generoso. Esse povo converteu a tal ponto que o coração deles era um coração generoso. E às vezes a gente vem para a igreja, um mover desse, Deus fala, Deus se move, mas a gente retém aquilo que deveria semear. Então eu quero desafiar você nessa noite a fazer a tua melhor semente, fazer teu dízimo, fazer tua oferta, que você mostre através disso a generosidade, que aquilo que você tem, isso aqui não é só meu. Quando nós olhamos para a própria história bíblica, quando eles foram construir o templo, quem doou generosamente foi o povo. O coração, a alma. O povo tinha um coração, e o coração era o coração voltado para as coisas de Deus. Não estou dizendo para você vir e depositar nesse altar tudo que você tem, mas que você possa fazer ao Senhor algo excelente. Amém ou não, querido? Então, você que precisa de um envelope, levante sua mão, nós vamos rapidamente levar até você. Se você precisar passar seu cartão de crédito ou débito, a máquina está aqui na minha direita, à sua esquerda. Mas eu quero que você faça a sua semente hoje. Faça teu dízimo, faça a tua oferta. É a tua generosidade que dá mantimento à casa de Deus. Isso aí é bíblico, está escrito na palavra. A palavra nos mostra isso, que a nossa generosidade traz mantimento para casa. É nossa responsabilidade. E eu entendo que essa responsabilidade não pode ser um peso, mas tem que ser feito de forma generosa. Amém ou não? Repita comigo. Em nome de Jesus, eu quero ter um coração generoso. Aprenda, esse povo viveu de forma extraordinária, porque a Bíblia diz, eles tinham um coração e uma alma. Eles estavam ali entregues àquele propósito. O dinheiro que você tem, o dinheiro que você recebe todos os meses, não é só para você. Ele tem um propósito. Além de sustentar a sua vida e sua casa, ele tem um propósito também de dar recurso, dar semente ao que semeia. Amém, amados? Então faça nesse momento teu dízimo, tua oferta. Está aqui o QR Code, põe o QR Code para mim aqui, por favor. Está aqui o QR Code, está aqui a chave Pix, atrás do envelope também tem. Se você precisa do envelope, só levantar a mão rapidamente. Nossos voluntários vão levar um envelope até você. Se precisar passar seu cartão, fique à vontade. Mas nós vamos fazer agora as nossas sementes. Faça isso. Você que está com o seu envelope pronto, pode trazê-lo ao altar em nome de Jesus. Venha com alegria, honrando ao Senhor com fidelidade e com generosidade. Quero aproveitar esse momento para falar sobre, enquanto você prepara aí teu dízimo, tua oferta e faz isso, eu quero falar com você a respeito da nossa reforma que vai acontecer. Em nome de Jesus, nós vamos começar esse mês já toda a reforma. E essa semana, põe para mim a tela aqui da pesquisa, por favor. Não sei quem está na mídia aí. Eu tenho pedido, semana passada nós colocamos esse QR Code. No final do culto, apenas 15 pessoas tinham preenchido, é muito pouco.
Se você não preencheu ainda, isso aqui não é para fazer oferta, isso aqui é só para a gente fazer um levantamento. Então você vai pegar teu celular, vai abrir a câmera, vai escanear esse QR Code, ele vai direcionar você para um formulário do Google, ali você vai preencher seu nome, seu telefone. Quem vai ter acesso a essa informação sou eu que vou ter acesso. Então eu e tem mais uma equipe me ajudando para gerir isso, poucas pessoas. Então a gente não vai ficar expondo oferta de ninguém, quem deu mais, quem deu menos, não. Eu só quero que você preencha, e lá tem algumas perguntas, você vai responder, só para a gente poder saber com quanto a gente vai poder contar inicialmente. Pastor, qual que é a nossa meta? Eu preciso levantar 300 pessoas com R$400. Precisa ser à vista? Não, pode ser parcelado em 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. Se for no cartão de crédito, melhor, porque daí a gente já consegue fazer dinheiro imediato, que a gente vai precisar de um bom valor, em torno de, acho que uns R$30 mil, R$40 mil, para pagar o que é inicial, a saída, né? E importante dizer que essa oferta não vai ser feita no QR Code dos dízimos e ofertas normais. Dízimo e oferta regular tem que continuar normal, que isso aí paga as contas do mês. Essa oferta é separado, entendido? Amém ou não? Aí a gente vai gerar um novo QR Code, uma nova chave Pix, só para a oferta do salão. Vai para uma conta da igreja específica para a gente fazer isso. Então eu quero que você ore, que você esteja conosco. Mas, pastor, vai ser puxado, é um desafio. Vai ser puxado talvez para alguns, mas vai valer a pena. Amém ou não? Talvez você olhe, pastor, deixa assim mesmo, não faz nada não. Rapaz, eu não consigo deixar um negócio mal feito. Eu quero um negócio bem feito. Quando nós olhamos, até essa semana eu estava orando pela nossa semente, dessa reforma, e Deus me fez lembrar da construção do tabernáculo. Se for lá em Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 25, acho, de Êxodo, eu não lembro agora exatamente, mas acho que é no capítulo 25, fala que o povo levantou uma oferta. Deixa eu ver aqui, eu vou falar. Esse QR Code expirou? Cadê? Expirou esse aqui, Letícia. Vão fazer outro e vão disparar nos grupos. Nós vamos fazer outro e vão mandar. Alguém conseguiu entrar nesse aqui? Não estão conseguindo? Então está zicado mesmo. Então esquece isso aqui então. Nós vamos fazer outro e vão mandar nos grupos. Deu problema nesse aqui, mas nós vamos. Não vai ser por causa de um QR Code que você não vai ofertar, não. Amém ou não? Deixa eu só pegar aqui o texto que foi muito bacana. Êxodo